Basicamente, acho que para entender a reforma, né, Paulo, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente está falando de tributação de pessoa física, a renda da pessoa física ela pode ser tributada de duas formas, né? Quando ela tem acréscimo patrimonial ou quando a renda é gasta. Então, de duas, uma, né? Ou a gente guarda a nossa renda, a gente vai ter um acréscimo patrimonial, ou a gente vai gastar a renda. Essa reforma tributária, ela atacou justamente a renda que é gasta. Ela quis modificar a tributação sobre consumo no Brasil. Essa que foi a ideia, né? Porque antes da reforma tributária, a gente tinha aqui 5 tributos, né, que incidiam sobre o consumo: ICMS, ISS, IPI, o PIS e COFINS. E a ideia é que a gente substitua esses tributos que tinham uma série de problemas, que a gente pode daqui a pouco falar, pelo IBS e pela CBS. O IBS, que vai ser um tributo que será instituído pela União Federal por meio de lei complementar, mas que os estados terão participação na definição das alíquotas, e os estados e municípios também ficarão com os recursos arrecadados a título de IBS, e a CBS, que é um tributo da União Federal, cujo produto da arrecadação será destinado para a União Federal. Então a gente estará a extinção, digamos assim, desses 5 tributos, com um asterisco no IPI, porque o IPI não seria propriamente uma extinção, a gente vai ter uma redução a zero das alíquotas em 95% dos casos, e em substituição a esses 5 tributos, a gente vai ter então o IBS, a CBS e o imposto seletivo, que também aparece em casos bem específicos. Então essa foi a ideia da reforma tributária. E especificamente com relação à notícia que você trouxe aqui, esse é um debate realmente interessante, é uma notícia interessante, porque veja, a gente tem de fato a sonegação como um problema cultural também, mas a gente tem algumas iniciativas, né, legislativas, de regras, de criação de instituições mesmo, que podem ajudar no combate à sonegação. Então eu vou dar um exemplo assim, com o qual a gente está muito habituado, né, que é a retenção na fonte, né? Então a retenção na fonte não termina com a sonegação, mas ela diminui muito, né? Porque o empregador, no momento que ele paga o seu salário para o empregado, ele já tem que reter na fonte o imposto de renda. Então aquele empregado ou servidor público, né, a chance de ele sonegar é muito menor, ou quase zero, né, nesse sentido. O split payment tem essa característica, quer dizer, você vai reduzir muito aí a possibilidade de sonegação. Não vai reduzir a zero porque ele não será obrigatório, né? Você pode optar, por exemplo, por pagar o fornecedor com dinheiro. Se você pagar o fornecedor com dinheiro, não vai ter split payment. Mas hoje você vai pagar com cartão de crédito, vai pagar com depósito bancário, e aí fazendo esse pagamento por depósito bancário, por Pix, enfim, por cartão de crédito, e funcionando esse modelo, sistema que não depende só de legislação, mas de todo um arcabouço também tecnológico, né? Funcionando isso, de fato, a gente vai ter provavelmente vai ter uma redução aí da sonegação. O que acaba sendo interessante também, porque ajuda a diminuir a carga tributária total, né? Quanto menos sonegação a gente tiver, menos imposto os bons pagadores, digamos assim, vão ter que pagar. E isso acaba sendo positivo.